Meus irmãos, no mundo marcado pelo pecado, nós lidamos com muitas tristezas. E de fato, logo quando geralmente uma criança nasce, ela já nasce com aquilo que expressa a tristeza do coração, que é o choro. E aquela é a primeira vez que ela chora, mas certamente não será a última. Porque quanto mais nós vivemos neste mundo marcado pelo pecado, mais nós descobrimos que nós lidamos com tristezas. E algumas vezes, mais nós percebemos que quanto mais o tempo passa, mais intensa e mais difíceis são a tristeza que nos abate. Ora, são os infortúnios da vida. Tem tristezas que chegam até nós por razões variadas. Nós temos expectativas para concretizar alguma coisa e não conseguimos. Nós temos os nossos trabalhos num dia, quando é no outro, não temos mais. É um plano que nós arquitetamos, pensamos, nutrimos esperança de concretizar e não é possível. Às vezes é uma enfermidade que chega até nós e tira de nós a alegria. Ou muitas vezes são os infortúnios que aparecem na nossa vida. De modo que no mundo marcado pelo pecado, nós sempre teremos de lidar com muitas tristezas. Sendo esta uma verdade vivida e percebida ao longo de nossas vidas, a questão é como nós devemos reagir às tristezas da vida. Como é que nós devemos, diante das tristezas da vida, nos comportar? Qual deve ser a nossa conduta diante das tristezas que chegam até nós, enquanto nós estamos neste mundo marcado pelo pecado? Nesta noite, eu quero destacar 3 atitudes que nós devemos ter diante das tristezas da vida. E para isso, dando continuidade nas mensagens no Evangelho de João, quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia para o capítulo de número 11 do Evangelho de João, os versos de número 28 até 37. Aqueles que forem encontrando e podem, fiquem de pé para que juntos possamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está localizada no Evangelho segundo João, capítulo de número 11, verso de número 28 até o 28 até o verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 11, verso 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhes disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que nesta noite a tua palavra seja um alento para as nossas almas. Que o Senhor incline os nossos corações. Tire de nós toda distração.
e que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo se faça presente, para que, compreendendo, nós possamos ser edificados pela mesma nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós temos visto que o capítulo 11, ele tem como verdade central a ideia de que Jesus é a ressurreição e a vida. De fato, capítulo 11 de João, ele aponta para isto, destacando esta verdade à luz, então, do sétimo e último sinal e também da expressão eu sou a ressurreição e a vida. Mas, para além desta verdade central, nós temos destacado outras verdades que também são importantes e que também estão contidas no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós já vimos, por exemplo, a forma como nós reagimos diante das respostas negativas de Deus à nossa oração. Nós já vimos que Deus está comprometido primeiramente com a sua glória. Mas apesar de muitas vezes dizer não para aquilo que nós queremos, Deus continua então nos amando. E Ele então vai atuar, Ele vai agir de acordo com a vontade de Deus e para então fortalecer a nossa fé. Na última vez que nos encontramos, no texto que está de João 11, 17 a 27, percebemos que mesmo diante da morte, nós ainda podemos ter esperança. E nós podemos ter esperança por causa da presença de Cristo, nós podemos ter esperança por causa da promessa de Cristo, e nós podemos ter esperança por causa do poder de Cristo. Ao chegar nesse ponto do capítulo 11, nós nos deparamos com uma das cenas mais comoventes das Escrituras, emocionalmente falando, mais envolvente que nós temos. Jesus acabara de conversar com Marta. Ali há um diálogo entre ele e Marta, onde nós percebemos que Marta oscila muitas vezes entre a fé, entre a razão. Mas depois, então, desse diálogo com Marta, Jesus então envia o chamado para Maria estar presente. E ali, quando Jesus se encontra com Maria, nós percebemos que a realidade da tristeza fica mais perceptível. Porque diferente de Marta, que chegou para Jesus, dialogou com Jesus, expôs, abriu seu coração, conversando com Jesus, argumentando com Jesus, Maria é tomada de tristeza e não consegue dizer muita coisa, ela apenas cai aos pés de Jesus para chorar. Ela é um daqueles personagens que também vive num mundo marcado pelo pecado e que também lida com uma grande tristeza. O seu irmão acabara de falecer. E eu penso que esse encontro de Jesus com Maria, ele nos demonstra, ele nos aponta para algumas atitudes que nós podemos ter quando nós lidamos com as tristezas às quais nós somos expostos enquanto vivemos num mundo marcado pelo pecado. E desta forma, eu quero destacar então 3 atitudes que nós podemos ter quando nos depararmos diante das tristezas da vida. A primeira delas está aí no verso de número 28 ao verso de número 30. E aqui nós percebemos que diante das tristezas na vida, mantenha a disposição de obedecer a Jesus. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhes disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Aqui, meus irmãos, nós temos uma pessoa que está lidando com uma grande tristeza na sua vida. O seu ente querido acabara de morrer. E acabara de morrer depois que ela então clamou a Jesus, chamou por Jesus, procurou socorro na pessoa certa e Jesus não atendeu a sua oração no tempo e do modo que ela queria. E Jesus então, ao se encontrar com Marta, termina o diálogo, ele manda chamar então Maria e o texto diz que ela se levanta depressa e vai ter com Jesus. É uma obediência mesmo em profunda tristeza. Ela não está vivendo dias dos melhores que ela tem.
Mas mesmo numa profunda tristeza, pela perca do seu ente querido, ela demonstra uma disposição de obedecer a Jesus, mostrando que a obediência a Jesus não dependia das circunstâncias. Note que é uma obediência pronta. Ela simplesmente se levanta e vai. O texto diz que quando ela ouviu isso, se levantou depressa e foi até ele. Então note, mais uma vez, o verso 31 vai dizer que ela levanta depressa e sai. É uma obediência pronta. Opa, eu pensei que era a invasão da Rússia. Lá dentro. Né? Aí se não for, é parecida, não? Era uma obediência pronta. Então note que você não tem aqui questionamentos. Eu, pensando como Maria, você poderia dizer para Jesus, mas Jesus, nós passamos por tanto tempo difícil aqui. Quando Lázaro estava doente, eu mandei chamar o Senhor. Quando Lázaro morreu, nós esperávamos que o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor não estava. E agora o Senhor chega e ainda me manda ir até o Senhor. Pois faça o seguinte, Marta. Diga a ele que vem até aqui, porque eu não vou até lá não. Mas Maria não questiona. Maria vai até Jesus e ela vai demonstrando uma obediência pronta, sem questionamentos. Mas essa atitude de Maria aponta também para qual era o maior valor do seu coração. Maria amava Marta, certamente, e amava também Lázaro. Mas o maior amor de Maria não era o seu irmão Lázaro. O maior amor de Maria era o Senhor Jesus Cristo. É interessante que isto fica claro ao longo dos vários relatos em que nós encontramos o encontro de Jesus com Maria, a mãe, a irmã de Marta. Mas aqui, observe que mesmo diante dessa profunda tristeza, ela ainda consegue manter a disposição no seu coração para obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus quando as coisas estão favoráveis a nós, quando os ventos sopram ao nosso favor, é fácil. Mas quando as coisas estão na contramão daquilo que nós queremos, quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, ou quando a nossa vontade não é a vontade de Deus, então, meus irmãos, segue-se um desafio muito grande de obedecer a Jesus. Mas, diante das tristezas que nós lidamos, num mundo marcado pelo pecado, nós somos desafiados a manter a disposição de obedecer a Jesus. Mas uma segunda atitude que nós podemos perceber aqui é que, diante das tristezas, renda-se aos pés de Jesus. O verso de número 31 diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, meus irmãos, nós temos aqui algo interessante. É que, veja, nós temos duas irmãs, Marta e Maria. As duas amavam a Jesus, mas as duas reagem às tristezas da vida de modo diferente. Enquanto Marta, ela tem a capacidade de argumentar, com Jesus, mesmo demonstrando a sua fé, de algumas vezes questionar Jesus com relação a algumas coisas, Maria não. Maria parece ser mais emotiva. Ela simplesmente chega diante de Jesus, ela diz uma frase só: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali ela desaba literalmente no choro. Ela começa então a chorar, e é um choro descontrolado. A ideia aqui é de um choro que não consegue segurar. Mas veja que nós temos aqui a Maria se levantando, os judeus então estavam consolando e pensam que ela vai chorar no túmulo, né? E eles até acertaram, ela sai para chorar, mas ela não sai para chorar no túmulo. E aqui nos mostra que a família de Marta e Maria, Marta, Maria e Lázaro, era uma família que tinha boas condições financeiras.
Era uma família que tinha muito respeito da comunidade, porque veja, várias pessoas vão até lá e essas pessoas eram mantidas pela família. A alimentação, tudo era mantida pela família. E elas estão ali dando toda essa manutenção e essas pessoas estão ali tentando consolar pela perca do seu irmão. Mas o texto diz que Maria, ela chega, ela apenas expõe a sua tristeza e chora. E é interessante, meus irmãos, que o texto nos diz que ela se lançou aos seus pés. A ideia é que Maria vinha, e ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela se lança aos pés de Jesus, e ali aos pés de Jesus, ela não consegue falar, ela apenas chora. Mas ela chora num local muito importante, que é aos pés de Jesus. Eu não sei em qual local você chora, se no seu quarto, na sua sala, na cozinha, ou talvez no trânsito, não sei. Mas Maria nos ensina uma coisa muito interessante. Diante das tristezas da vida, o melhor lugar para nós chorarmos é aos pés de Jesus. Algumas vezes, as pessoas não vão entender as nossas tristezas. Até mesmo o seu cônjuge. Você vai expor a tristeza do seu coração para ele, mas ele não vai te compreender. Às vezes são os filhos que acham que não são compreendidos pelos pais, ou os pais que também não são compreendidos pelo filho. Às vezes são as ovelhas que acham que o pastor não está compreendendo as suas tristezas. Isto acontece. Isto vai acontecer. Mas, quando nós choramos aos pés de Jesus, Ele então compreende a nossa tristeza. E sabe, meus irmãos, eu quero lhe levar a 2 textos para enfatizar isto. O primeiro deles está no Salmo 56, no verso de número 8. Ali, Davi, ele nos diz algo muito interessante para nós considerarmos. O Salmo é o 56, o verso de número 8, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas informações muito importantes nesse salmo. Primeiro, as nossas tristezas, elas também estão sob o crivo de Deus. Não existe nenhuma tristeza que venha sobre a minha vida ou sobre a sua vida que não esteja sobre o crivo de Deus. Deus ali controla as tristezas que chegam até nós. Mas uma segunda informação muito importante neste salmo é que as nossas lágrimas, quando elas são derramadas diante de Deus, elas são preciosas. Porque diz o texto que o Senhor guarda, recolhe essas lágrimas no teu odre. E o odre era uma vasilha que você guardava coisas preciosas naquela época. De modo que quando nós choramos aos pés de Cristo, o Senhor, mesmo tendo permitido que aquela tristeza chegue até nós, mas Ele está recolhendo cada uma de nossas lágrimas. Mas tem um segundo texto que eu quero considerar também com os irmãos, que está ainda no livro dos Salmos, e desta vez o Salmo de número 119, no verso de número 28. Ali a palavra do Senhor diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A ideia aqui de uma alma consumida de tristeza é que o salmista está com uma alma consumida de tristeza diante da presença do Senhor. Ele está levando a sua tristeza a alguém que pode resolver a sua tristeza, alguém que pode amenizar, alguém que pode tirar a sua tristeza. Mas, em meio a essa tristeza, ele diz e ele pede: fortalece-me segundo a tua palavra. Nas tristezas, nós lidamos com fragilidades. E nós nos fortalecemos na palavra do Senhor.
É quando nós estamos diante do Senhor, rendido aos pés do Senhor, que nós então derramamos, colocamos a nossa tristeza. Então, nós encontramos o consolo que muitas vezes nós podemos não encontrar nos nossos entes queridos, nossa família, que nós não conseguimos encontrar na nossa alma, nós não conseguimos, mas Deus é suficiente para nos dar o consolo que nós precisamos quando nós lidamos com as tristezas da vida e quando nós nos rendemos aos pés de Jesus. 3 vezes nós vamos encontrar no Novo Testamento Maria se encontrando com Jesus. E as 3 vezes que ela aparece rendida aos pés de Jesus. Na primeira, citada por Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, ali Maria está aos pés de Jesus para aprender mais sobre Jesus. No texto que se segue, de João capítulo 12, Maria está aos pés de Jesus para adorar, para agradecer a Jesus. Mas aqui, ela está aos pés de Jesus para adorar. De modo que não é só nos momentos de tristeza da vida que nós precisamos estar rendidos aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é o melhor lugar para nós estarmos em todo o tempo da nossa vida. Seja nos tempos de alegria, seja nos tempos de aprendizado, mas seja também nos tempos de tristeza. Diante das tristezas da vida, renda-se aos pés de Jesus. Uma última atitude, além de nós mantermos a disposição para obedecer a Jesus, além de nós nos rendermos aos pés de Jesus e apresentarmos a Ele as nossas tristezas, diante das tristezas da vida, lembre-se, Jesus é sensível à nossa realidade. Eu acho que essa deve ser a atitude mais difícil que nós temos, especialmente quando nós lidamos com tristezas que não amenizam, quando nós lidamos com tristezas que não são resolvidas, especialmente quando nós lidamos com tristezas como a de Marta e Maria, que clamaram pelo Senhor, esperaram pelo Senhor, e no final das contas o Senhor chegou, e parece que Ele chegou tarde demais. É difícil nós lembrarmos que Jesus é sensível à nossa realidade quando nós estamos ali passando por dificuldade e nós clamamos e nós esperamos e nós nos dedicamos ao Senhor, nós mantemos a nossa disposição pelo Senhor e a coisa não muda, a coisa não se ajusta. Mas o texto nos mostra que diante das tristezas, Jesus é sensível à nossa realidade. Verso 33. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. A cena aqui é uma cena muito comovente. Você tem Maria aos pés de Jesus chorando. Você tem as pessoas que acompanham a Maria, que eram choradores profissionais, e aí mais uma razão para nós pensarmos que esta família era bem de vida, porque uma família pobre, no máximo que conseguiria seria uma pessoa, contratar uma pessoa para chorar. Aqui nós temos várias pessoas que estão chorando a morte de Lázaro, né? Que eram os choradores profissionais. Eles chegam naquela cena de clamor que nós vemos ali, e diz o texto no verso 33, que quando Jesus viu isso, ele agitou-se no espírito. Essa expressão, agitar-se, é uma expressão muito forte que nós temos no Novo Testamento. Fora das Escrituras, ela era utilizada para descrever o bufar dos cavalos. Quando cavalos estavam ali, às vezes impetuosos, então eles começavam a bufar, então era descrito, era usado para descrever isso. Mas nas Escrituras nós temos 4 usos delas. A primeira é em Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 30. Ali, a palavra do Senhor nos diz o seguinte:
porque virão contra ele em navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e o fará o que quiser. Em outras três oportunidades, em Marcos capítulo 14, verso 5, Mateus 8:30 e Marcos 1:43, é usada para uma exortação severa. Enquanto em Daniel tem a ideia de uma indignação, aqui nós temos a ideia de uma exortação severa. E, meus irmãos, isto aponta para o fato de que Jesus está indignado. Mas a questão é, Jesus está indignado com o quê? Jesus está indignado com o choro de Maria? Jesus está indignado com aquela situação? Provavelmente não. Mas o que Jesus está indignado aqui é contra aquilo que causa a tristeza. É contra aquilo que causa o sofrimento. Jesus está indignado nesse texto. O seu espírito está agitado. O seu espírito está indignado contra o pecado que impõe a tristeza, que impõe o sofrimento para a raça humana. E desde Gênesis 3, a raça humana lida com a tristeza como consequência de uma escolha pecaminosa. Mas o texto ainda se segue. Diz que Jesus se agitou em espírito e se comoveu. Jesus se comove, então, com a nossa realidade. Aqui é uma outra palavra interessante, que é usada em outros dois momentos, para descrever uma situação de comoção tal que você não consegue segurar. Gênesis, capítulo de número 42, verso 24, vai mencionar o dia, a ocasião em que José teve o seu primeiro encontro com Benjamim. E diz o texto que quando ele viu Benjamim, ele se comoveu tanto, ele foi tomado de tanta emoção, que ele teve que se retirar dali de onde eles estavam e foi para o quarto chorar. A ideia de uma emoção incontrolável, que você não consegue se controlar. Em outra oportunidade, que está registrado em 2 Samuel 18:33, é usado para descrever a comoção de Davi quando ele sabe que Absalão então morreu. Que ele vai para cima do palácio e diz: Absalão, Absalão, quem me dera se fosse eu que tivesse morrido no seu lugar. Então note que nós temos aqui, meus irmãos, Jesus comovido. E a ideia da comoção aqui é que ele não consegue segurar aquilo que ele está no coração. Ele não consegue segurar aquela tristeza, aquela ira, aquela indignação que ele aponta. E aí é quando nós percebemos que Jesus, ele fica indignado com a causa da tristeza, ele se comove com a nossa realidade, mas Jesus, ele se identifica com a nossa realidade. O texto diz que Jesus então perguntou: onde o puseram? E eles respondeu: Senhor, venha ver. E verso 35, Jesus chorou. Aqui é um dos textos, meus irmãos, que eu acho mais interessante nas Escrituras. Porque, veja bem, Jesus sabia que daqui a poucos instantes ele iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia. De fato, ele ficou lá em Jerusalém, depois que ele recebeu a notícia, exatamente para que ele chegasse no ponto em que ele pudesse fazer o milagre e que todos reconhecessem que realmente foi Jesus que ressuscitou Lázaro. Ele foi ali para esse objetivo. Mas se foi assim, por que Jesus chorou? Se ele sabia que daqui a pouco a causa, a razão da tristeza de todo mundo ia se acabar. Mas não, Jesus chora. E Jesus chora por quê? Diz o texto que Jesus viu Maria chorando. Os judeus que acompanhavam também choravam. E ele então chora. Ele se identifica com a nossa realidade. Aqui, meus irmãos, a ideia é de que Jesus, ele se rompeu em lágrimas. Sabe aquela comoção que José teve que sair? Aquela comoção que Davi teve ao ponto de esbravejar para todo o povo ouvir? Essa comoção aqui também
está em Jesus agora. Não consegue ficar só no seu coração, mas ela irrompe, ela sai, ela derrama. Agora, aqui nós temos uma diferenciação. O choro de Maria e o choro das pessoas que estão com ela é um choro desesperador. Mas em Jesus, é a ideia de que Jesus ele está falando, e ele acaba de falar, então ele começa a chorar. Ele não está chorando descontroladamente, mas as suas emoções foram à flor da pele. Muitas lições nós podemos tirar desse texto aqui, muitas lições, deste versículo somente. Primeiro, irmãos, Jesus, ele se emociona, né? E ele se emociona com as nossas emoções. Segundo, Deus não poupou Jesus das lágrimas. Não poupou Jesus de lidar com as tristezas. E nota, se Deus tivesse poupado toda essa coisa, se Deus tivesse dito, olha, quando você receber a notícia, vai lá. Não precisa você ir não. Pode curar Lázaro daqui mesmo. Tinha evitado o choro das pessoas, tinha evitado o choro de Maria, tinha evitado o choro do próprio Jesus. Mas Deus não poupou Jesus do choro. Deus não poupou Jesus da tristeza. Isso deve falar muito alto quando nós lidamos com as nossas tristezas. Se Deus não poupou nem o seu filho das tristezas deste mundo marcado pelo pecado, por que nós teríamos mais direitos ou mais benesses do que o seu próprio filho? Mas ainda pode ser destacado uma última lição. É que Jesus, ele chora o nosso choro. Ele sente a nossa dor. Esta é uma das verdades mais impressionantes que nós encontramos. Dois textos das Escrituras apontam para esta ideia. Isaías, capítulo 63, ali nós temos a palavra do Senhor dizendo no verso de número 9: em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da sua presença o salvou, porque seu amor e por sua compaixão, ele mesmo remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. Em toda a angústia deles, em toda a angústia do povo, também ele, Deus, se angustiava. Mas um texto ainda mais interessante, que ficou muito marcado para mim, especialmente, em uma das aulas de teologia sistemática, está localizado no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 11, o verso de número 8. Veja o verso de número 8. O verso de número 7, melhor. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Adimá? E como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. A ideia aqui, meus irmãos, e o texto vai dizendo, né, uma linguagem muito bonita, quando Israel era menino, eu o amei. Eu ensinei a Israel a dar os primeiros passos. Eu cuidei deles. Mas quanto mais eu chamava eles para mim, mais eles se distanciavam. Mas como é que eu vou deixar vocês? Como é que eu vou abandonar vocês? Porque meu coração se comove dentro de mim e toda a minha compaixão se manifesta. É como um pai que está disciplinando o seu filho, porque ele sabe que o seu filho não pode se afastar dele,
Porque se o seu filho se afastar, ele vai quebrar a cara, ele vai sofrer. Então, por causa disso, o pai disciplina o seu filho. Mas essa disciplina é mais dolorosa para o pai que está executando ela do que para o filho que está recebendo a disciplina. Nesse sentido, meus irmãos, Deus sofre por nos amar. Deus sofre as nossas dores. Deus sente as nossas dores. Deus chora o nosso choro. O nosso Deus não é um ser que está lá distante de nós, que olha para nós de forma cruel, permitindo que tristeza chegue até nós e fica lá simplesmente no seu bem bom, no seu reinado, dizendo, faça isso, faça aquilo, faça isso, me obedeça. É melhor você não obedecer, porque senão não vai dar certo. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus sensível às nossas necessidades. É um Deus que se identifica com a nossa realidade. É um Deus que permite que as tristezas cheguem até nós, mas quando nós chegamos para chorar aos seus pés, Ele, em vez de dizer, levante, lave essa cara e siga a sua vida, Ele chora juntamente conosco. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. E note, o texto termina mais uma vez, esse parágrafo termina mais uma vez, asseverando aquela verdade que nós já temos visto. As pessoas olham para Jesus e eles dizem como ele amava Lázaro. Será que, já que ele abriu os olhos cegos, ele não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Perceba, nesse texto, você tem 3 pessoas se direcionando a Jesus. Marta, Maria e agora as pessoas. As 3 pessoas pensam da mesma forma. Será que ele não podia ter feito alguma coisa para evitar que isso acontecesse? As 3 pessoas pensavam da seguinte maneira: se Jesus tivesse agido lá atrás, tudo isso que está acontecendo aqui não seria uma realidade para nós. Mas eles vão sair daqui aprendendo mais uma verdade, de que Jesus é suficiente para até mesmo da morte, trazer, até mesmo na morte, dar vida para alguém. E aqui, meus irmãos, se essa tristeza não tivesse alcançado essas pessoas, elas não sairiam daqui mais fortalecidas na sua fé. Deus permitindo, nós daremos continuidade no próximo domingo sobre as exposições em João, e eu quero concluir fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas, na vida, tristezas são inevitáveis. Nós não temos como fugir desta realidade. Uma hora ou outra, a tristeza vai nos alcançar. De fato, esse mundo, por causa do pecado, até as alegrias que nós temos, muitas vezes se transformam em tristeza. Até os melhores momentos que nós desfrutamos, acabam por se transformar em tristeza. É, por exemplo, uma viagem que você faz para um lugar muito bom, um lugar agradável, e você está lá e de repente vem aquela lembrança. Rapaz, se fulano estivesse aqui conosco, seria maravilhoso. A grande alegria ainda tem tons de tristeza. Mas é assim, porque no mundo marcado pelo pecado, as tristezas, elas nos alcançam. E lembre-se, o maior interesse de Deus não é evitar que as tristezas nos alcancem. O maior interesse de Deus não é evitar que nós tenhamos tristeza. Ele não poupou nem o seu próprio filho de ter tristeza. O maior interesse de Deus é a sua glória. De modo que se a minha tristeza, ela contribui para a glória do Senhor, o Senhor vai permitir que ela chegue, que ela permaneça até o tempo e da forma em que Ele estabelecer. E eu devo ficar lá, e eu devo continuar lá.
Porque de uma forma que nós muitas vezes não entendemos, as tristezas da vida, elas fortalecem a nossa fé. E quando nós saímos dela, nós saímos mais fortalecidos do que quando nós entramos. Embora esta não seja uma verdade tão agradável de se lidar na nossa vida. Mas lembre-se, enquanto estivermos nesta vida, nós lidaremos de forma inevitável com as tristezas deste mundo. Uma segunda aplicação, diante das tristezas da vida, o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Não tem outro lugar tão bom quanto. Às vezes nós podemos escolher muitos lugares para chorar, mas nenhum deles se equipara aos pés de Jesus. Eu quero concluir com uma última aplicação. Um dia, a tristeza terá fim. Lembre disso. Um dia, nós não viveremos mais no mundo marcado pelo pecado. Um dia nós viveremos no mundo perfeito, onde perfeitamente viveremos, e não lidaremos mais com a tristeza. Eu quero lhe levar para 2 textos, nós pensarmos nesta realidade. Os 2 em Apocalipse. O primeiro, Apocalipse capítulo 7, verso de número 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 21, verso 3 e 7. Perdão, verso 3 e 4. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos chorar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos lidar com as tristezas. Mas lembre-se, um dia a tristeza terá o seu fim. Um dia nós não poderemos mais, nós não lidaremos mais com aquilo que causa as maiores tristezas da nossa vida. Somente nesse dia e daí para frente é que nós desfrutaremos de uma alegria plena, completa e real por toda a eternidade. Mas até lá, você pode colocar suas tristezas aos pés de Jesus, porque ali é o melhor lugar que nós podemos chorar. Vamos orar. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, vez após vezes, com a tua palavra. E é fato, ó Deus, que cada um de nós aqui, de modo direto ou indireto, lida com tristezas em nossas vidas. Enquanto neste mundo
nós teremos que lidar com essas situações. Porque este mundo marcado pelo pecado é um mundo de aflição, é um mundo de desesperança. Mas nós te louvamos porque o Senhor está atento às nossas tristezas. Nós te louvamos porque as nossas lágrimas são preciosas para o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor não é um Deus insensível a nós. E por isso nós pedimos ao Senhor que nos ajude, para que em meio às tristezas da vida, nós mantenhamos a disposição no nosso coração de considerar a Tua voz. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lembrar de que nós podemos nos render diante de Ti e colocar diante do Senhor as nossas tristezas, porque o Senhor nos entende, o Senhor nos compreende. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar de que o Senhor chora conosco, de que o Senhor sofre a nossa dor, de que o Senhor não é alheio àquilo que causa as tristezas da nossa vida. Nós queremos te agradecer pelo Senhor, porque de fato, se não fosse o Senhor, nós estávamos rendidos às misérias que este mundo oferece, mergulhados nas tristezas e desesperança que esse mundo nos oferece. Mas nós te louvamos, porque sendo o Senhor o nosso Deus, um dia porá fim à tristeza. E ali, o Senhor mesmo enxugará dos olhos as lágrimas. Porque de fato, ali não haverá mais motivos para lágrimas. Senhor, enquanto neste mundo nós sofremos, pedimos que o Senhor venha nos buscar para que esta realidade absolutamente superior a essa que nós vivemos se concretize. Para que ali nós tenhamos um coração absolutamente satisfeito no Senhor, pelo fato do Senhor satisfazer tudo o que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós suplicamos que até lá o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. Que o Senhor incline o teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conduza na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no teu coração amoroso que está conosco e na comunhão do teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, por tua graça, lembre daqueles irmãos que estão enfermos, como a irmã Elane, como também o missionário Fernando, missionária Rosângela, o Calel, como também o Saul. Que o Senhor atue de forma graciosa e para que o Senhor se faça presente na vida destes irmãos, para que, em meio às circunstâncias que produzem tristeza, eles possam ser reanimados pela tua presença real nas suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.